Bitcoin segue acima dos 116 mil dólares, Ethereum quase bate 4 dólares e eu vou mostrar para você que está correndo porque não quer comprar altcoin o que você está perdendo. Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar aí que poderemos estar tendo 2 semanas de alta aí a partir desta semana, a próxima semana até o dia 20, 22 mais ou menos, e a gente vai ficar de olho nesses alvos, nessas zonas importantes para a realização de lucro, porque lembre, agosto é o momento da gente colocar dinheiro no bolso, realizar lucro, para em setembro, na queda, a gente conseguir fazer compras mais baratas e surfar aí a alta de final de ano. Então seja muito bem-vindo, é importante ter você aqui conosco, mas para isso você tem que estar inscrito no canal. Cara, todo dia eu vou pedir, sabe por quê? Porque de ontem para hoje foram mais de 200 novos inscritos, cara, vocês são maravilhosos. Este canal tá crescendo um absurdo e eu sei que a gente vai bater este ano os 100 mil inscritos aí, mas depende de você que ainda não tá inscrito, tá vendo o vídeo agora e não tá inscrito. Pega o controlezinho da TV, inscreva-se aí no canal, pega o celular, inscreva-se no canal, super rápido e aproveita. Inscreva-se com todas as suas contas, porque eu sei que você tem umas 3 contas no YouTube, aproveita e inscreva-se com todas as suas contas. Então vamos lá, simbora, deixando de brincadeira agora, e vamos embora para o nosso vídeo aí maravilhoso de hoje. Calma, começa amanhã. Para quem não está entendendo, eu vou explicar aí essa brincadeira que a gente tá da lua cheia. Eu vou explicar, já me perguntaram aí no canal, como é isso de lua cheia que você está falando e tal. Existem muitos indicadores gráficos e alguns indicadores são um pouco polêmicos. Um deles chama-se fases da lua, aonde existe uma teoria que durante a lua cheia os traders tendem a comprar, ou seja, a galera tende a fazer longs e a comprar e entrar aí no mercado. E na lua nova o pessoal tende a vender, a sair do mercado. Pode ser psicológico, pode ser energia, pode ser o que seja, não sei. Mas o que a gente está querendo ver é se esse indicador vai funcionar aí este período. E nós temos praticamente amanhã, né, dia 9 seria a lua cheia aqui, eu até coloquei aqui, no dia 9 seria a lua cheia do mês de agosto. E por essa tendência, esse indicador fica falando aí que na lua nova, como você está vendo aqui azul, o mercado cai. Na lua cheia, como você está vendo aqui, o mercado sobe. Vamos ver se dessa vez vai ser a mesma coisa e se agora na lua cheia a gente vai ter 2 semaninhas de alta aí para o Bitcoin tentar romper mais uma vez os 123 mil dólares. Mas deixando a lua de lado e partindo então para a nossa análise aí, o importante que nós temos, deixa eu colocar no gráficozinho de 4 horas aqui para a gente ver, tá tendo uma pequena correçãozinha no mercado natural, a tentativa de reteste nos 116 mil, a zona importante que a gente tinha mencionado que o Bitcoin necessitava romper e manter-se acima dessa região para poder buscar a tentativa de rompimento dos 118.700 e depois os 123 mil dólares aí. E atualmente o Bitcoin ele chegou aqui a 117.600, está fazendo uma pequena correção que é praticamente o reteste que ele normalmente faz na zona anterior, e enquanto ele se mantiver acima dos 116 mil, estamos salvo com a possibilidade de ver mais alta aí nas próximas 2 semanas no mercado. Outra coisa que a gente tem que ver, se a gente for ver no RSI estocástico no diário, temos mais espaço para subir. Ele está chegando agora na zona do meio aqui, né, zona 50, mas temos espaço aqui para subir para a zona acima do 80, e isso muitas vezes demora, como a gente viu aqui no passado, ele demorou e se manteve durante praticamente 2 semanas, entre o dia 22, 23 de junho até praticamente o dia 14, 15 de julho. Ele se manteve aí por mais de 15 dias nessa zona do sobrecomprado do RSI estocástico, mantendo-se nessa região antes de vir buscar mais uma vez as ordens de venda, né?
esgotarem as ordens de venda. Então deixa eu apagar só isso aqui, porque fica enchendo muito de coisa aqui. Então vamos lá. Ethereum, cara, Ethereum muito bonito também. Rompeu a zona dos 3.855, que nós havíamos mencionado a importância dele fazer isso. Também havíamos mencionado a importância dele ter que romper aqui os 3.000. Você vê que ele vai quase lá, 3.939, e ele fez um novo topo este ano, né? Agora, neste exato momento, aqui, essa é a zona a ser rompida no Ethereum. 3.970 dólares foi o topo histórico deste ano de 2025, né? Se a gente puxar aqui para trás, a gente vai ver que ele só chegou num topo maior do que isso em 16 de dezembro de 2024. Depois da queda, pós tarifaços e posse do Trump, etc., a gente tem aí a primeira vez, é o primeiro topo histórico do ano de 2025 no Ethereum, o que está deixando muita gente aí maravilhosa e principalmente, aí a gente vai entrar num ponto muito importante agora. Se você não está comprando ou não comprou aproveitando a queda do mês de agosto, do início do mês de agosto, cara, você já está sendo um vacilão. Porque olha só no Ethereum já temos aí 15% de lucro, cara. Tem gente que passa um ano na renda fixa para poder ganhar 15% de lucro. E aqui, o cara que estava conosco, percebeu a queda, visualizou que agosto tem tudo para ser um mês positivo. Eu já expliquei por quê. Todo bull market, ano de bull market, 2013, 2017, 2021 e agora 2025, no caso, tirando 2025, todos os outros 3 anos de bull market, agosto foi positivo. Então a gente tem uma grande chance, olhando para o ciclo do Bitcoin, de ser positivo o mês de agosto agora nas criptos. Vai ser ou não? Não posso afirmar 100% porque eu não mando no mercado. E seria muito da minha parte querer adivinhar todo esse período. Eu não adivinho, eu projeto baseado no ciclo do Bitcoin, ok? Então, cara, o cara que escutou tem 16% de lucro no Ethereum. Aí o cara diz, eu não tô comprando altcoin nenhuma, tô fora das altcoins. Eu vou lhe mostrar uma coisa que talvez você se arrependa de não ter entrado em algumas altcoins agora, recentemente, com essa queda de agosto, tá bom? Fica aí no vídeo que eu vou mostrar para você. Antes disso, vamos olhar de novo aqui o Bitcoin, nesse outro gráfico aqui, aonde nós finalizamos, né, o mês de setembro nessa posição dos 115.800, ele vem e corrige, e depois dessa correção, mesmo aqui, com essa comprinha de leve, o cara deu para fazer 4, 5% aqui. Imagine o que é você fazer em Bitcoin 4% sem alavancagem em 6 dias. 6 dias. Imagine, 6 dias. O cara, sei lá, comprou $1.000, agora tem 1.040. É pouca grana. Cara, são 4%. Dependendo do valor, 4% é muita grana. Era arriscado? Era, mas era muito provável. Por quê? Porque 123 mil não é o topo do Bitcoin nesse ciclo. Ok? Não é o topo do Bitcoin nesse ciclo. Foi o último topo, mas não é o topo do Bitcoin nesse ciclo. Até o final do ano, romperemos e vamos buscar os 134 mil dólares, que é o meu alvo. Já desde 2023 que eu canto esse alvo, que em 2025 Bitcoin vai buscar 134 mil dólares. Quando eu estarei certo ou errado? Até o final de 2025. Agora, uma coisa que eu vou falar muito importante. Peraí, presta atenção aqui. Não é sobre estar certo ou está errado, ok? Não é sobre estar certo ou está errado. Não é porque o analista tal falou tal coisa e errou que ele tem que ser crucificado ou sacrificado. Ou não é porque o analista falou tal coisa e ele acertou que ele tem que ser ovacionado e colocado em um pedestal. Não é sobre acertar ou errar. É sobre aprender
como funciona a cabeça de cada analista, porque esse analista, ou youtuber, sei lá como você queira chamar, é o cara que está passando para vocês aquilo que ele projeta para o dinheiro dele. O que eu passo aqui para vocês é o que eu estou projetando com os meus investimentos. E vocês sabem que não são poucos. Vocês que me acompanham sabem que o que nós temos investido em cripto é bastante coisa. Então, o que eu passo é aquilo que eu projeto, é aquilo que eu planejo com o meu dinheiro que está investido nesse mercado. Eu tenho certeza que muitos também, quando trazem para vocês as informações, eles simplesmente trazem aquilo que eles acreditam que vai acontecer com o mercado, que vai projetar e indiretamente ele está dizendo, é assim que eu vou agir com o meu dinheiro. Então, gente, parem de crucificar pessoas porque erram e ovacionar pessoas que acertam, porque não é sobre acertar e sobre errar, é sobre planejar o que vai fazer com o próprio dinheiro, tá bom? Que isso fique bem claro para a turma aí. Então vamos lá, voltando aqui, então o que é que a gente tem que ficar de olho aqui, ok? Agora, você como investidor, o que é que você tem que ficar de olho neste exato momento aqui? Vou jogar aqui o gráfico de 4 horas, trabalhar mais a curto prazo aqui. Então vamos lá. Nós temos duas zonas aqui importantes no Bitcoin. Cara, desculpa o vídeo ficar muito longo, mas é porque é muita coisa importante para eu falar. E como eu não estou fazendo mais live, eu estou trazendo um vídeo gravado corrido. Você vê que esse meu vídeo não tem corte, não tem nada. Eu simplesmente aperto o botão da câmera e gravo, ok? Só que eu não estou afim de fazer live, eu prefiro estar fazendo vídeo para vocês. Então desculpa se ficar muito longo. Aqui, a zona de 115.800 ou 116 mil é a zona crucial para o Bitcoin se manter acima, para que a gente tenha os próximos 14 dias, 10 a 14 dias de rally de alta nas criptomoedas, ok? Então essa zona é muito importante. O que é que você vai ficar de olho? Se ele perder essa zona, pode ser que ele venha mais uma vez retestar o meio deste canal de baixa aqui, que estaria em torno dos 112.900 dólares, ok? Então já fica de olho nisso, enquanto a gente se mantiver acima dessa região, estamos safe. No caso do Ethereum, observa essa região aqui dos 3.828, que é uma região importantíssima, que nós devemos estar de olho aqui, ó, 3.828, que inclusive logo logo vai coincidir com o suporte dessa LTA aqui, ok? Logo, logo aqui, a partir do dia 9, o suporte dessa LTA já vai estar justamente na faixa dos 3.800. Então, enquanto ele se mantiver acima desse valor, a gente está fortemente posicionado para buscar os 4.000 dólares mais uma vez, que ele já testou várias vezes aqui, né? Ó, em março de 2024, ele tentou romper. 22 de maio ele tentou romper, depois 5 de dezembro, depois 19 de dezembro. Então agora a gente está indo buscar a quinta tentativa de rompimento dessa região dos 4.000. Que assim que ele romper, aí sim, próximo alvo 4.850, que é o topo histórico do Ethereum, ok? Ele está nos devendo esse topo histórico e eu estou esperando isso porque eu estou topado de Ethereum desde dezembro de 2023, quando eu optei trocar Bitcoin por Ethereum, e de lá para cá eu tenho amargado uma queda muito grande, mas tenho segurado firme. E essa queda agora já está me trazendo frutos, ok? Já está me trazendo frutos. O Ethereum já conseguiu recuperar quase 87% de valor perante o Bitcoin. Ou seja, eu estou quase dobrando a minha quantidade de Bitcoins com os Ethereums que eu segurei. Agora, claro, depois de ter perdido muito aqui, ok? Então agora ele rompeu esta LTB de resistência aqui, rompeu a zona do 0,28 e agora a nossa expectativa aqui, projeção, é essa região rosada aí do 0,04. É aonde eu acredito que nós vamos, cara. E daí a gente vai seguir, o Ethereum vai seguir ganhando valor perante o Bitcoin. E claro, e de onde vai vir o dinheiro para as altcoins poderem explodir? Aqui. Ela vai vir quando sair do Bitcoin, né? No caso aqui,
Dominância do Bitcoin, olha só, chegou na zona novamente no suporte aqui é um canal de alta, na verdade, não vou nem dizer que é uma cunha, mas dependendo de como a gente traçar aqui, isso pode ser uma cunha. E agora é o momento que nós estamos esperando para que essa dominância do Bitcoin caia aqui para a região dos 57%. E é esse dinheiro que, vindo para as altcoins, vai fazer que a gente tenha aí um rally os próximos 14 dias. Então a gente pode estar vendo nos próximos 14 dias aí, de 10 a 14, 2 semanas, vamos pensar em 2 semanas, o Bitcoin vindo buscar a região aqui dos 57% na dominância. Isso acontecendo, a gente vai ter o nosso rally de alta nas altcoins. Eu vou falar rapidamente também sobre algumas pools de stablecoin que eu estou traçando e vou passar para a parte das altcoins. Então continue no vídeo e, claro, se você chegou até aqui, é hora de você estar inscrito no nosso canal e aproveitar a grande oportunidade de receber todas as informações diretamente aí para você, ok? E vou aproveitar, lembra do combo perfeito? Olha o combo perfeito aqui, gente. Olha o combo perfeito. Olha o combo perfeito. O cara vai viajar. Mas eu quero usar 10 mil dólares lá onde eu for na minha viagem. Olha o combo perfeito. O Anki Pro, você pode colocar aqui todas as suas criptomoedas, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de dólares aqui, e indo ao país que você for, você carrega ela e não vai ter problema nenhum. E para gastar isso aqui, você pode, se tem o cartão digital Redot Pay, como esse aqui, é só passar nas maquininhas e você gasta quanto você quiser. Livre do rei da selva. E se ainda quer usar para fazer retiro no caixa eletrônico, pede um desse físico. Tem link na descrição que está te dando, se eu não me engano, são 30 dólares de desconto. Você vai pagar 100 dólares, no caso vai pagar 70, mas vai ter um cartão válido por 3 anos e físico, que você pode. Quer viajar com 1 milhão? Bota aqui, ó, 1 milhão. Transfere para aqui, né? Transfere para aqui, Redot Pay. Se tiver o cartão físico, pode sacar em dinheiro no caixa eletrônico a quantidade que você quiser. Claro, aquele limite por dia, né? Então, esse é o combo perfeito que você pode usar aí. O Anki Pro ou o Anki 1S, tem link na descrição com o nosso cupom de desconto, o preço mais barato do Brasil, e Redot Pay para você gastar o que você guarda aqui. Então aproveita que esse é o combo perfeito para você. Chega de publicidade aí, mas eu tenho que fazer. E não é bem publicidade, é realmente eu estava craneando aqui, porque muita gente tem essa dificuldade. Quer viajar para o estrangeiro e aí vai gastar com cartão de crédito brasileiro, paga um absurdo de IOF, paga uma taxa de câmbio absurdo e realmente não é vantajoso. E se quer levar em dinheiro para não gastar, só pode levar 10 mil dólares. Então dessa forma eu pensei, eu digo, cara, se o cara tem uma carteira dessa, o Anki, e leva com ele pode levar 10 mil, 100 mil, 1 milhão de dólares se ele quiser aqui dentro. E pode até ser em stablecoin, não precisa nem ser em Bitcoin. Você pode botar stablecoin aqui, euro, dólar, o que você quiser aqui. Transfere daqui para o seu Redot Pay e paga tudo o que você quiser em qualquer país que você vai com a maquininha com o Redot Pay. E vai pagar só a taxa do cartão, que se eu não me engano, tá na faixa de 1%, ou é 0,80%, uma coisa assim. Nada de 5, 6% de IOF. Então, foi pensando nisso que eu pensei em vocês e dar essa ideia pra galera que viaja aí, ok? E se você não viaja, é importante você ter um cartão desse para poder você gastar o que você ganha nas suas pools de liquidez. A gente vai falar de pools de stable agora. Então vamos lá. Pra galera da pool de stable, só quero mostrar aqui rapidinho, olha, agosto, pela primeira vez, verdinho aí, ok? Ainda tá muito cedo pra gente cantar aqui, realmente, agosto foi positivo, né? Tá muito cedo, hoje é dia 7, a gente só pode dizer que agosto foi positivo dia último de agosto, que eu não sei se acho que é 31 de agosto, aí você pode dizer que realmente é positivo. Mas até lá,
isso aqui vai ficar verde, vai ficar vermelho, vai ficar verde, vai ficar vermelho, então é ter muita paciência, ok? Mas sim, na minha visão, fecharemos agosto em verde. Fear and Greed, show de bola, 75, a galera tá super excitada aí com o mercado e amanhã é dia dela. Fed ainda, ou seja, na CME, ainda se está especulando que daqui a 40 dias, em final de setembro, a gente vai ter a redução de juros do governo americano. Agora, é claro, a gente, com isso, em setembro, se não houver essa redução, a gente pode estar até precificando uma queda até maior de 15, 20, 25% durante o mês de setembro, mas tudo depende de quanto a gente subir no mês de agosto, ok? E aí, outubro, teremos outro mês de alta. Ah, Sandro, por que você diz com tanta certeza? Eu analiso o gráfico do Bitcoin, o ciclo do Bitcoin, e ele tem me mostrado que é assim, e eu tenho aceitado que é isso aí, ok? Criptos aí que estão no momento de até realização de lucro, ó, Pendle, Aero, Link, pode ser realizado um lucrozinho aí, mas eu ainda esperava ela romper acima dos 80, ok? Ó, Pendle rompeu acima dos 80 agora. Quem quiser realizar um lucrozinho, tiver positivo na Pendle, já pode fazer. A Chainlink tá quase lá. E tem outras aí que não. A galera. Até a do Santos. Ó, depois do Santos ganhar aí, ó. O Santos voltou a ter alta aí. A Monero é que tá em oportunidade de compra agora. Tá sobrevendida aqui, ok? Então vamos lá. Cara, eu ontem fiz um vídeo para os membros explicando detalhadamente como fazer pools de liquidez com stablecoin, com ouro, com dólar, euro, tudo. Quem é membro Tor tem acesso a esse vídeo, então basta ser membro aí do canal, você tem acesso a treinamentos exclusivos que vai te ajudar. Neste caso aqui específico, se você realiza lucro, por exemplo, se você está em Link aqui e quer realizar lucro em Link, para onde você vai jogar esse dinheiro? Ou joga para a conta de banco, ou joga para um cartão de crédito para poder gastar, ou se ainda quer rentabilizar para em setembro comprar Link abaixo aqui dos 12 dólares, o que é necessário fazer? Colocar em uma pool de stablecoin que você ainda continue ganhando. Então a gente mostrou alguns exemplos ontem, vou mostrar rapidinho, ó. Essa aqui a gente abriu ontem, já está com 12 centavinhos aqui, estamos testando. Também você pode optar em pools de liquidez com ações, como essa daqui de Tesla com dólar, tá dando 0,13% aí, mas essa já tem um pouco mais de volatilidade, porque são ações com volatilidade, ok? Mas igual, você pode optar por uma S&P 500 aqui, ok? Peraí, S&P, aqui, essa daqui. Você pode optar por uma S&P 500, que a volatilidade dela é bem menor. Claro que o yield dela vai ser menor, mas em compensação ainda dá para você tirar mais de 1% em dólar aí, o que é muito bom. Eu tenho essa outra pool, ela saiu do range aqui com Circle, mas olha só, aí nos testes das pools de stable, eu vou mostrar essa daqui, ó, que eu estou testando euro com dólar, ok? Já estou com 19 dólares aqui de taxa, tá vendo? Ó, para eu coletar, que eu ainda não coletei. E essa pool, eu estou testando ela tem 7 dias. Ó. Então deu para fazer aí um retorno sobre o investimento de 3,95, mas porque tem a diferença do dólar com o euro, ok? A gente tem conseguido aí. Mas quando eu trato, aí vamos fazer a conta real, pensando no que eu tenho. 19,83 foi o que eu coletei, dividido por 8,57, eu fiz 0,24%. Dividido por 7 dias, aí eu multiplico por 30 dias, ó, tá dando 1,05% de ganho mensal em dólar e euro. Tipo, para stablecoin é algo absurdamente vantajoso aqui, ok? Então é isso que eu tenho mostrado. E para terminar aí, ó, 24 minutos de vídeo, cara. Desculpa aí, desculpa mesmo. Para terminar, olha só. Eu tô no diário aqui. Tem muita gente que tá, eu tô fora de altcoin, eu tô fora de altcoin, eu tô fora de altcoin. Ok. Tudo depende do momento de onde você comprou a sua altcoin. Se você é um cara que tá seguindo o nosso canal desde 2022, você sabe que, por exemplo, a Chainlink foi uma das criptos que nós colocamos no nosso portfólio, ok?
Deixa eu até abrir aqui um portfólio que eu tenho aqui para mostrar, para a galera poder ter uma ideia do que eu estou falando, ok? Aqui. Olha só. Aqui é o preço médio e eu tenho aqui Chainlink a um preço médio. Olha o preço médio, 5,74. Esse foi o preço médio da minha compra de Chainlink aqui, ok? Então, por exemplo, a galera que acompanha há mais tempo tá com esse mesmo preço médio na Chainlink, o que está lhe dando quase 10x. Não, 10x não, desculpa, 2x aqui. 237% em quase 3 anos aqui. 2 anos e meio mais ou menos. Então, se o cara está nessa posição, tudo que você realizar agora é lucro. Mas se o cara entrou na Chainlink, sei lá, no final de dezembro agora, você está no prejuízo, porque você está mais ou menos comprado aqui, ok? Agora, você que está fora do mercado, fora de altcoin, e fica aí sem querer arriscar em altcoin. Mercado cripto é um mercado de risco. Então, ou você pega parte do seu capital e tenta arriscar para ver o que acontece, ou você vai perder oportunidades como algumas que eu vou mostrar aqui a vocês. Olha só, Chainlink. O cara, vamos dizer que você tenha comprado agora no início de agosto, ok? Projetando que agosto ia ser verde, você diz, não, já que ela bateu aqui no fundo, eu vou comprar por aqui. Você agora já estaria com 25% de lucro em 6, 7 dias de mercado. 25%. Gente, eu sei que muita gente está esperando 1000%, 2000%, mas, cara, dentro do mercado que a gente tem hoje, você fazer 25% de lucro em uma semana é muita grana, cara. É muita grana. O cara mete 10 mil conto, o cara fez $2.500. Entendeu? O cara meteu 100 mil contos, por exemplo, o cara fez $25.000. O cara meteu 1000 conto, o cara fez $250, cara. E agora o cara tem $250 de link, ele pode retirar os $1.000 dele que ele investiu e ele tem $250 de link para tentar ver se link consegue bater os 30, os $40 até o final do ano. Arriscar. Ou ele tira e agora espera uma nova correção lá em setembro para entrar novamente. Ok? Então você tem link dando essa oportunidade. Você tem, vamos ver a Solana. O cara que, sabe de uma coisa, Solana é uma moeda forte, ela caiu aqui, eu acredito que em agosto ela vai ser verde. Aí o cara compra Solana, olha só, em 6 dias, 13% de lucro, cara. 13% de lucro em Solana. A velha história, botou $1.000, ganhou $130 de lucro. E sem alavancar, sem correr risco de ser liquidado. E tem várias aqui que eu posso estar mostrando aqui para vocês. Olha a Pendle. Olha a Pendle. O cara sabe que a Pendle ela tem esse movimento, né? Ó, ela estava aqui afunilando. E ia chegar um momento que ela ia romper. Ia chegar um momento que ela ia romper. E a partir desse rompimento que ela fez, vou botar também dia 2 de agosto aqui. Para agora, olha só, 43% de lucro. E você não... No mercado cripto, cada entrada é uma oportunidade. Não quer dizer que você vai comprar Pendle agora, sei lá, a $3,60 quando ela bateu aqui na linha azul e vai segurar pro resto da vida. Não, não. É lucro para pegar do mercado, colocar no bolso ou dolarizar e botar em uma pool de stablecoin ou colocar para o seu cartão Redot Pay para você gastar ou para comprar Bitcoin ou Ethereum, sei lá. Vamos dizer Bitcoin. Porque eu acho que nem Ethereum é para segurar eternamente. E o cara perde as oportunidades, porque bota na cabeça, não quero saber de altcoin, tô fora de altcoin, não quero saber de altcoin. E perde oportunidades como esse. Você vê, eu já mostrei 3, né?
Vamos buscar outras aqui. Vamos pegar altcoins normais. Vamos pegar a BNB para ver o que é que a BNB fez aqui. Dia 2, aqui, ela ainda chegou um pouquinho mais baixo. Ó a BNB, 7%. Por quê? BNB é mais próximo do Bitcoin. Ela cai menos e ela sobe menos também. Vamos pegar uma ADA Cardano. ADA Cardano, que o povo xinga. Para mim, ela foi muito bom e eu me emocionei, inclusive, quando encontrei com o Charlie Hoskinson, o fundador da Cardano. Porque foi essa cripto que me fez sair do Panamá e me mudar para Portugal. Foi a primeira cripto que eu consegui fazer muita grana, ok? Aí o cara, 2 de agosto, Cardano está sendo regulamentado nos Estados Unidos. Cardano tem tudo para explodir. Eu vou entrar em Cardano. Aí o cara entra. 17% em 6 dias, cara. 17% de dinheiro no bolso. Botou $1.000, botou 170 no bolso. Acha pouco? Aí você espere o momento certo em 2026, no final de 2026, se o ciclo do Bitcoin seguir normalmente, final de 2026 é bear market. Se o ciclo seguir normalmente. Pode ser que não siga. Pode ser que não siga. Ok? Vamos ver a VAX aqui. Tô pegando qualquer um aqui, ó. Não olhei nenhuma antes. Tô pegando qualquer um aqui. Olha a VAX. Dia 3. Aí o cara, vou comprar a VAX. Agora, 14% de lucro no bolso. Só no mês de agosto. Só no mês de agosto, 14% de lucro no bolso. Vamos pegar uma que eu acho que talvez não esteja muito boa, mas vamos olhar. Sui. Comprei aqui, dia 2 de agosto. 16% de alta no mês de agosto. 16% de alta no mês de agosto tem a Sui. E o cara quer negar olhar para altcoin. Aí vai querer comprar agora. Você está correndo o risco dela vir buscar novamente os 3,50. Mas os $4 para mim é o próximo alvo da Sui nesses dias, nos próximos 10, as próximas 2 semanas, aí, 10 a 14 dias. Essa que é a grande questão. Gente, 32 minutos de vídeo, me desculpa pelo vídeo ser tão longo, mas às vezes a gente tem que passar os detalhes muito detalhados. Às vezes em live você não nota, porque você está interagindo, conversando, tudo e tal. Mas acelera aí, sei lá, bota em 1.2, 1.5, a velocidade que você quiser. Mas lembre-se de uma coisa, aquele que está lá em cima, ele sempre vai estar do seu lado. Mesmo que a tua família te abandone, teu pai te abandone, tua mãe te abandone, mesmo que a tua esposa te abandone, que os filhos fiquem distantes, mesmo que todos, ele estará sempre por você. Procure ser uma pessoa correta, procure ser uma pessoa que ajude as outras pessoas, procure ser uma pessoa melhor a cada dia do que você foi ontem. Não precisa ser mudar da noite pro dia não, da água pro vinho não. Melhora um pouquinho. Melhora um pouquinho do que você foi ontem. Muda suas atitudes. Começa a colocar na sua cabeça que a sua vida já mudou para melhor. Que o dinheiro que você ainda não recebeu já é seu. Ele está aí na rua, ele está aí no mundo. Ele já é seu. Só falta ele chegar. E ele vai chegar. Mas para isso você tem que seguir acreditando que ele já é seu. Tá bom? Deus abençoe a você, a sua família, seus pais, a todo mundo. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.